Olá, povo lindo! Estamos aqui para mais uma aula, mais história. Hoje vamos estar falando um pouco sobre o final do Segundo Reinado. Quais foram as principais questões que fizeram com que o Dom Pedro II caísse do poder e desse um novo passo aqui no nosso país. É comigo que já já eu te explico tudo. É isso aí, eu sou a professora Francilúcia e hoje eu convido você para se inscrever se ainda não é inscrito, deixar seu like, compartilhar com os amigos e aprender um pouco mais sobre essa importante fase do nosso país. 49 anos de reinado e muitas crises aconteceram. Vamos lá ver como tudo aconteceu? Estamos então agora diante de um tema, a abolição, palavra-chave que vai estar em voga naquele período, a abolição da escravatura e o fim do império. Nós vamos estar pensando juntos sobre como essas leis que foram lentas, graduais, mas que ocorreram o fim da escravidão. Temos aí a cronologia referente à extinção da escravidão. Isso não se deu de um dia para a noite, foi um processo longo e gradual. Desde 1810 já haviam vários tratados entre ingleses, até conhecidos como tratados de amizade, né? Tratados de comércio e navegação, onde fazia com que tarifas menores fossem concedidas a portugueses, e em troca, ingleses também dariam tarifas menores para seus produtos. E quando fossem estrangeiros, eles dariam tarifas maiores. E essa cláusula foi colocada pelos portugueses de que só deveriam comercializar com as colônias da Angola, Moçambique e Guiné. Isso em 1810. Em 1815, houve a proibição da captura de escravos nas regiões africanas do norte do Equador. Porém, contudo, isso não ocorreu, muitas coisas ainda, muito tráfico ainda ocorreu durante esse período. E em 27, houve finalmente uma tentativa de comprometimento do Brasil com a Inglaterra de definitivamente acabar com o tráfico de escravos, proibindo, né? Isso vai começar a vigorar aproximadamente em 1830. Essas leis que vão entrar na história vão ser consideradas como lei para inglês ver. São leis meramente ilustrativas, porque na verdade era só para dar uma satisfação à coroa inglesa. Com o tempo, essas autoridades elas perceberam que o governo brasileiro não estava se importando muito com essas proibições, com essas leis que eles estavam aplicando. A primeira, uma delas foi a tarifa Alves Branco, né, que acabou com as taxas alfandegárias que beneficiavam mais a Inglaterra. Diante dessa taxa, em represália, os ingleses decretaram a Lei Bill Albert. Essa lei, aprovada por Bill Albert, ela favorecia principalmente aos mercadores ingleses. Esses mercadores tinham aprovado de forma que os ingleses poderiam aprisionar qualquer navio que estivesse traficando pelo Atlântico. E isso fez com que vários navios brasileiros, desobedecendo a esta lei, fossem presos, mais de 90 navios foram pegos com as suas mercadorias e foram depostos, né, causando prejuízo para várias pessoas que estavam traficando e esperando que essa carga chegasse ao Brasil. O ato gerou um crescimento do tráfico negreiro, essa lei gerou esse crescimento, apesar dessa lei estar existindo, a Inglaterra estava querendo que ocorresse realmente o final da escravidão, porque interessava a ela que todas essas mãos de obra escravas se tornassem mercado consumidor. Em 1850, ocorre, aí sim, depois de 5 anos após a primeira lei, a lei para inglês ver, né, a lei Bill Albert, agora sim o governo brasileiro ele vai acatar e vai finalizar com que o tráfico negreiro acabe no Brasil, da África para o Brasil. Contudo, isso não vai favorecer que o tráfico acabe dentro do Brasil, vai fazer com que aconteça o tráfico chamado de interprovincial. Aqui
nas províncias do Nordeste e do Sul vão estar com a sua produção pouca, né, de cana-de-açúcar, e muitos deles vão estar enviando, trocando mercadorias, abre aspas, trocando escravos dentro do próprio território brasileiro, especialmente para a região do sul-sudeste do país, onde os grandes latifúndios de cafezais estavam chamando por mais mão de obra, né? O Oeste Paulista estava em plena ascensão, onde eles precisavam, com muita firmeza, trazer mais mão de obra para dar continuidade, já que o Vale do Paraíba estava perdendo um pouco a produção devido a vários problemas de safra de terras, de secas, a terra estava pobre, e agora sim o Oeste Paulista estava se expandindo, né? As condições eram favoráveis e a geografia do lugar também favorecia com que o café fosse muito lucrativo e a mão de obra era essencial. Pela segunda vez, a entrada de escravos no país foi colocada nessa lei, e dessa vez as autoridades se empenharam, né? Um pouco mais de 4 anos a importação de escravos estava extinta, porém continuou a escravidão interprovincial dentro do nosso país. Diante destas manifestações para o fim da abolição, como a gente percebeu que os cafeicultores do Oeste Paulista queriam que fosse lenta, gradual e que segura, né, sem riscos para os privilégios desses grupos dominantes, isso fez com que algumas consequências fossem geradas. Cessaram a única fonte de abastecimento, a mão de obra, aqueles que estavam fazendo a economia girar, tinha sido acabada. Então, o que fazer para suprir com toda essa falta de mão de obra? Né? Devido a várias condições que os escravos estavam submissos, havia muita mortalidade de escravos, né? Naquela época, devido a essas péssimas condições de trabalho, havia mais pessoas escravas que morriam do que as que nasciam. Diante dessa dificuldade, os cafeicultores foram ajudados por uma política de imigração que estavam sendo favorecidas e oportunizadas pelo governo brasileiro para que imigrantes entrassem no nosso território e aí pudessem continuar com o trabalho que antes era dos escravos. E assim finalizamos a parte 1 sobre esse assunto. Logo mais estaremos de volta, pedindo que você possa se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com os amigos. Próxima aula estaremos juntos novamente para concluir e ver o fechamento do segundo reinado.